Karl Marx e Max Weber, duas visões do capitalismo. Se você já se perguntou como o capitalismo moldou nossas sociedades e o mundo moderno, você não está sozinho. Duas das mentes mais brilhantes que analisaram esse sistema econômico foram Karl Marx e Max Weber. Marx e Weber, embora contemporâneos, ofereceram interpretações diferentes e complementares sobre o capitalismo, influenciando profundamente a sociologia e a economia. Karl Marx, um filósofo e economista revolucionário, via o capitalismo como um sistema baseado na exploração e na luta de classes. Ele acreditava que a riqueza gerada pelo trabalho dos operários era apropriada pela classe burguesa, resultando em desigualdade e conflito. Marx se concentrou em como a estrutura econômica molda as relações sociais e políticas. Max Weber, por outro lado, era um sociólogo que analisou o capitalismo através da lente dos valores culturais e religiosos. Ele argumentava que a ética protestante, com sua ênfase no trabalho árduo e na frugalidade, contribuiu significativamente para o desenvolvimento do capitalismo. Weber explorou como a cultura e as instituições influenciam a racionalização e o comportamento econômico. Vamos explorar essas duas visões e entender como Marx e Weber ajudaram a construir a base para a análise do capitalismo contemporâneo. Alienação. Karl Marx analisou o capitalismo como um modo de produção que se utiliza da exploração e da opressão entre as classes dominante, a burguesia, e dominada, a classe trabalhadora, para garantir as necessidades materiais da sociedade. Segundo Marx, o valor das mercadorias é determinado pelo trabalho humano incorporado nelas. A classe burguesa, que possui os meios de produção, explora o trabalho dos operários e dos camponeses, extraindo mais valor do que o que lhes foi pago nos salários ou na colheita dos trabalhadores. Este processo é conhecido como mais-valia. Marx também introduziu o conceito de fetichismo da mercadoria, onde as relações sociais são mascaradas pela aparência das mercadorias. Ao invés de percebermos as relações de produção e exploração, as mercadorias parecem ter um valor intrínseco, ocultando a verdadeira dinâmica das relações sociais por trás do seu valor. No capitalismo, os trabalhadores são alienados dos produtos de seu trabalho e, por extensão, de sua própria humanidade. Marx vê o capitalismo como uma estrutura que perpetua e aprofunda a desigualdade e a luta de classes, sendo a base para mudanças sociais e históricas. Racionalização. Max Weber ofereceu uma abordagem distinta ao estudar o capitalismo, focando na influência dos valores culturais e religiosos. Em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber argumenta que a ética protestante, especialmente o calvinismo, desempenhou um papel crucial para o surgimento do capitalismo moderno. A ética protestante, com sua ênfase no trabalho diligente, na autodisciplina e na frugalidade, criou um ambiente propício para o crescimento econômico. Weber acreditava que essas crenças promoviam a acumulação de riqueza e investimento dos lucros, em vez de gastos compícios, o que ajudava a impulsionar o desenvolvimento capitalista. Além disso, Weber examinou a racionalização da sociedade, onde as ações e instituições se tornavam mais organizadas e sistemáticas. Ele identificou 3 tipos de dominação legítima: tradicional, carismática e legal racional. A dominação legal racional baseada em regras e leis impessoais e central para a sociedade capitalista moderna, proporcionando uma estrutura ordenada para comportamento econômico e social. O materialismo versus a cultura. Marx e Weber oferecem perspectivas complementares sobre o capitalismo. Marx enfoca a exploração econômica e a luta de classes, destacando a opressão inerente ao sistema. Weber, por sua vez, analisa o impacto dos valores culturais e a racionalização, mostrando como os fatores culturais influenciam o comportamento econômico. Enquanto Marx vê o capitalismo como uma estrutura desigual e opressiva, Weber explora como as crenças culturais e as instituições ajudam a moldar o sistema econômico. Entendendo o capitalismo ontem e hoje.
À medida que concluímos nossa análise das teorias de Karl Marx e Max Weber, é evidente que ambas desempenham papéis cruciais na compreensão do capitalismo moderno. Marx nos oferece uma visão crítica da economia capitalista, destacando como a exploração econômica e a luta de classes moldam as estruturas sociais. Sua análise de mais-valia e do fetichismo da mercadoria revela as injustiças e contradições fundamentais do sistema capitalista, enfatizando a necessidade de uma mudança profunda para superar as desigualdades estruturais. Por outro lado, Weber nos proporciona uma perspectiva complementar ao destacar o papel dos valores culturais e da racionalização na formação do capitalismo. Sua análise da ética protestante e da racionalização ajuda a entender como a cultura e as instituições influenciam e sustentam o sistema econômico. A ideia de Weber de que a ética protestante incentivou a acumulação de riqueza e reinvestimento é uma chave para entender como as crenças e práticas culturais podem moldar as economias modernas. Juntas, essas abordagens oferecem uma visão abrangente e crítica do capitalismo. Marx e Weber não apenas analisam o capitalismo de maneiras diferentes, mas também se complementam ao revelar como fatores econômicos e culturais interagem para formar o sistema que conhecemos hoje. A compreensão dessas teorias nos ajuda a refletir sobre a dinâmica atual do capitalismo, suas complexidades e os desafios que ele apresenta. À medida que enfrentamos as questões contemporâneas do capitalismo, como desigualdade crescente, mudanças tecnológicas e crises econômicas, as ideias de Marx e de Weber continuam a ser ferramentas valiosas. Elas nos fornecem uma base para questionar e analisar o sistema econômico, entendendo melhor suas origens e suas implicações para o futuro. Portanto, ao refletir sobre as contribuições de Marx e Weber, somos convidados a considerar não apenas as forças econômicas que moldam nossa vida, mas também o papel das ideias e valores que sustentam e desafiam o sistema capitalista. Esse entendimento é crucial para enfrentar os desafios do presente e do futuro, buscando formas de criar um mundo mais justo e equilibrado.